Então vamos lá? Bom, Digimais, outro banco quebrando aí, será que o FGC vai aguentar? Essa é a pergunta, né? Porque a gente teve o Banco Master, que quebrou por agora, levou uma renca de banco junto, Will Bank, Banco Pleno, sei lá o quê, BRB meio afundado, mas aí o BRB foi salvo pelo governo, né? Vantagem de ser estatal. E com tudo isso, agora a gente tem mais um rombo bilionário aí de 8,5 bilhões de reais. Nada completamente confirmado, mas o Banco do Edir Macedo, ele aparentemente tem ativos inflados artificialmente, carteiras de crédito provavelmente sem lastro e uma estratégia típica de banco em dificuldade, pagar 125% do CDI para captar dinheiro rápido. Lembrando que o Digimais ele tem uma série de problemas aí. Ele tinha um presidente que nunca foi do mercado financeiro, recebeu intervenção, né, direta da CVM, o banco, pediu a indicação de outro presidente para o banco, que indicou o filho desse cara também, sem nenhum tipo de experiência. Eles só decidiram trazer gente do mercado mesmo depois de uma série de problemas ali. Vou falar um pouco sobre a história do Digimais, vou contar um pouco sobre como ele chegou nessa situação e depois vou falar se o FGC de fato vai aguentar, mas a perspectiva não é boa. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, você vai segurar sua mãozinha. Bom, nem sei se esse vídeo vai deixar like, né? Mas você pode se inscrever se você gostar do canal, da forma de explicar aqui de alguma maneira. Como é que a gente precisa entender isso aqui? Um banco empresta dinheiro que ele não necessariamente possui. Então, os bancos eles precisam ter uma quantidade de ativo específico, uma quantidade de dinheiro, né? Ou ações de empresas, ou uma sede, alguma coisa, para poder transformar isso em algo emprestável, para poder transformar isso em dinheiro que ele vai utilizar para emprestar para outras pessoas que precisam comprar casa, imóvel ou qualquer outro tipo de coisa, crédito para empresa e tal. O que é usual, né? Um banco ter uma determinada quantidade de ativos ali, sejam ações, etc., de empresas e participação em negócios, em fundos e tal. Dessa participação, ele emite um CDB dando isso aqui como garantia. E aí, dessa garantia que eles têm, eles tomam esse dinheiro emprestado dos investidores, emprestam dinheiro, ganha juro e paga. Então o banco espreda essa relação, né, entre aquilo que ele possui, aquilo que ele tomou dos investidores e aquilo que ele emprestou. Espreda que você fala tira a diferença. E aí ele consegue sobreviver. Agora, qual que é o problema? Quando o Brasil tinha 6 bancos ali grandes, a gente não tinha muita dificuldade de verificar esses bancos. O Brasil mudou nessa relação, você tem sei lá quantos aplicativos de banco no país hoje, e o Banco Central permaneceu quase o mesmo. A CVM também permaneceu quase a mesma. O número de golpes aumentaram gigantescamente. E não necessariamente golpes tradicionais, como era feito antigamente, que alguém fingia ser um banco. Golpes no sistema financeiro de verdade, onde as pessoas têm regulação, passaram por tudo isso. O que o Digimais, o Banco Master, etc., fazia de maneira muito resumida aqui? Vamos supor que eu pego uma ação que ela não vale quase nada, de uma empresa pequena. Vamos supor que eu pego uma Oi BR3, uma empresa que está falindo ali, alguma coisa nesse sentido. Essa ação está custando 70 centavos. Eu vou ali e compro 1 milhão dessas ações a 70 centavos e eu remarco essa ação. Como assim? Eu consigo alguém que pague mais por ela depois. Então ela estava 70 centavos, mas não com empresa de capital aberto, pode ser com empresa de capital fechado. Então ela estava 70 centavos, eu consigo alguém que compra 1.000 ações dessa, e não a quantidade que eu comprei, só que agora por 20 reais. Eu remarco todo o patrimônio do banco. Então, você consegue pegar uma empresa que vale 1 milhão, por exemplo, se alguém comprou somente 1% dela por 20 milhões, agora todo o restante é remarcado a 20 milhões de reais. Isso é um problema do mercado financeiro de modo geral, né? Se eu tenho 10 ações de 10 reais e alguém compra elas por 1.000 reais, você tem um aumento patrimonial gigantesco. Só que mesmo que eu tenha vendido uma ação só, que para validar o restante, todo o restante da empresa, ela é remarcada assim. É basicamente isso que o Banco Master estava fazendo com ativos podres ali, né? Com empresas horríveis. Se você pega a carteira, eram todas empresas com muita dificuldade financeira. O Digimais, ele fazia basicamente a mesma coisa, então com ativos diferentes. Lá atrás ele nasceu sendo o Banco Renner, né? Que era um banco que basicamente existia para financiar aqueles cartõezinhos da Renner ali, depois foi comprado, e aí se transformou nessa empresa. E tem a ver com Edir Macedo, que é o bispo da Igreja Universal. Fundador da Igreja Universal. Fundador da Igreja Universal. Então, nesse cenário, o escândalo fica muito mais complicado, né? Porque você tem ali uma série de questões que estão dentro disso. Não duvido que essa investigação acabe sendo um novelo e puxando coisas mais problemáticas. A gente sabe, né? Não estou acusando Edir Macedo de nada, mas a gente sabe que as igrejas neopentecostais, elas têm uma relação um pouco complicada com impostos, que não são
pagos ali e com a área de atuação que foi meio que se desvinculando, né? Hoje as igrejas são bem mais do que simples conglomerados de pessoas fazendo oração, não é muito isso, né? O Edir Macedo é também dono da Rede Record e de diversos outros conglomerados aqui que eu espero que não sejam afetados por isso, né? Porque a gente sabe que tem muita gente séria trabalhando dentro desses lugares, etc. Mas eu tenho receio, sinceramente, de onde as investigações vão alcançar. Até o presente momento a gente está falando do banco aqui. E aí, uma coisa que as pessoas me perguntam com relativa frequência aqui é, olha, Raul, o FGC aguenta mais uma quebra, né? Porque a gente tem o FGC cobrindo 250 mil por instituição, até R$1 milhão por CPF, mas ele pagou mais de 40 bilhões no caso Master, pagou mais sei lá quantos bilhões em outros casos ligados ao Banco Master. Ok, um banco, né, do tamanho do Digimais, ele não quebra o FGC, mas o que a gente está vendo é um efeito dominó gigantesco que a cada hora abre mais um banco fazendo a mesma coisa. O Banco Central está fazendo um bom trabalho de investigação aqui nesse momento, né, sob a administração do Gabriel Galípolo, só reconhecendo o bom trabalho que o Banco Central tem feito no momento, né, e inclusive eu que tive até receio da indicação do Galípolo lá no começo, cheguei a avisar, então por isso que eu acho importante a gente fazer essa ressalva aqui, porque, pô, todo mundo tinha medo, né? Quem indicou o Gabriel Galípolo foi o Lula, no momento que ele pressionava o Campos Neto falando que a taxa de juros precisava cair a qualquer custo. O Galípolo não só não cortou a taxa de juros na canetada, como tem feito uma atuação que tem recebido elogio de todo o mercado financeiro, tá? Então, um ponto importante aí de ser ressaltado, né? Apesar quando a gente critica aqui, né? A gente precisa também se lembrar dessas coisas. Bom, aqui no FGC, né? No outras informações, a gente tem publicações e estatísticas, que é onde a gente consegue baixar alguns relatórios importantes do FGC. Aqui você tem um resumo, né, da quantidade do total elegível à garantia, você vai perceber aqui que são 5 trilhões 434 bilhões, valor total coberto pela garantia 2 trilhões 621 bilhões aqui, quantidade de contas, Banco S1, os bancos sistêmicos, né, aqueles bancos BTG Pactual, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, os maiores bancos do país, que são os mais seguros, 424 milhões de contas aqui. Raul, mas é mais conta do que tem de gente no país? Sim, porque uma pessoa tem mais contas do que uma só. Então, os S2, 128 milhões, aqui o Nubank ainda está nesse enquadramento aqui, Nubank, Banco Inter, tá, os bancos maiorzinhos. S3 são 67 milhões de contas, daí os outros bancos, né? S4, 10 milhões de contas. E aqui, o valor elegível e coberto aqui, né? Valor coberto, de fato, a gente repara, 2 trilhões 621 bilhões. Em elegível, a gente tem 5 trilhões 434 bilhões. Aqui ele explica a garantia, depósitos elegíveis à garantia do FGC são determinados instrumentos financeiros emitidos pelos associados que representam os depósitos de investimento de seus clientes. O que ele está dizendo aqui é o que ele cobre, né? CDB, RDB, poupança, letra de câmbio, tudo isso é coberto. Outros, né, etc., nos termos da regulamentação, quando considerados os limites regulamentares como valor até 250 mil por CPF ou por CNPJ e por instituição, temos o saldo de depósitos cobertos. Por quê? Porque ele não cobre tudo, né? Então aqui a gente vê que são os 2 trilhões aqui estão cobertos. Metade, né, mais ou menos está coberta ali. Quanto dinheiro tem para garantir isso aqui? Bom, então aqui a gente tem a parte, né, dentro desse relatório, que é o relatório semestral que você encontra lá dentro do FGC, a reserva contábil do Fundo de Resolução, e a gente só tem o saldo de junho de 2025. Então, a gente ainda não teve o saldo do FGC pós-Banco Master, né? A gente está aguardando a publicação ainda. Mas aqui nesse dado você repara que ele tem de saldo dos depósitos elegíveis a garantia 5,2 trilhões e ele possui aqui 121 bilhões de reais naquele período. A gente sabe que pelo menos 40 bilhões disso aqui, ou um pouco mais, né, saiu para a cobertura do Banco Master, que já foi mais de 80%, 90% paga, né? Então a gente tem isso aqui, um percentual que o FGC possui hoje de 2,32% de todo o valor garantido pelo FGC. Ou seja, ele não dispõe, né, de algo nem próximo dos 100%, até porque nenhuma seguradora do mundo opera desse jeito. A seguradora tem um percentual específico ali por os sinistros, né? O FGC funciona muito parecido com a seguradora convencional. Então, se somente 2,32% dos bancos quebrassem ali, na prática, Raul, o FGC ia falir? Não é assim que funciona, porque a maior parte desse dinheiro está concentrado em grandes instituições financeiras. Quando a gente vai olhar os bancos S1, né, e S2 ali, você concentra quase tudo, todo o volume financeiro. Quando um banco pequeno quebra, como o Digimais ou esses bancos menores, o caso do Banco Master, o que vai acontecer é que o FGC vai pagar eles e depois ele vai cobrar dos bancões grandes, né, que sobraram aqui para que eles reponham a garantia. Ah, Raul, então existe um risco para todo o sistema financeiro, etc. Não, na prática
prática não é assim que funciona. O FGC ele dispõe das garantias, mas ele também dispõe de dispositivos legais para fazer os bancões realocarem o valor ali caso seja necessário. Lembrando que o FGC, apesar de ser privado, em um limite onde um banco S1 quebra, né, ou que ele tivesse potencial de chance de quebrar, a gente teria uma intervenção certamente do Banco Central. O Banco Central jamais permitiria que um banco S1 quebrasse, porque um banco S1, esses bancos sistêmicos, né, eles oferecem um risco para todo o sistema. Outro banco teria que incorporar ele. A gente já viu isso acontecer nos Estados Unidos, a gente já viu isso acontecer na Europa. No Brasil é muito incomum porque são poucos bancos S1, né? Você tem pouquíssimos bancos que oferecem risco para o sistema financeiro de modo geral. Então, por exemplo, quando você vê, né, um banco como o Digimais quebrar, você conseguiria ali, com o lucro desses bancos, recompor, obviamente, o FGC ou mesmo uma intervenção direta do Banco Central para que alguma coisa fosse feita nesse sentido. Agora, tem uma questão que pouca gente está falando, que é os bancos maiores, eles não querem ficar pagando esse tipo de coisa. O que eu acredito nesse momento é que exista uma ação conjunta do Banco Central com os principais bancos do país, acredito que talvez por meio da FEBRABAN, não tem nada público disso, mas dá para se ver que aumentaram muito o cerco para esses bancos menores. Estão tentando, né, colocar eles na rédea para que eles funcionem e que o Banco Central impeça que eles fiquem quebrando toda hora. Então acho que isso aqui é muito mais um momento de aproveitar as manchetes para efetuar um saneamento muito rápido do sistema financeiro. Não acredito que isso aqui esteja vindo do nada. Eu acho que os bancões se reuniram e falaram, vamos moralizar essa porra, depois mexer na regra do FGC? Então eu acredito que estão fazendo isso, né, para manter o nome das instituições financeiras protegidas, porque quando um banco assim quebra, quando esses bancos começam a quebrar, os bancos maiores, eles começam a enfrentar problemas. Várias pessoas, né, no Brasil, elas não têm um amplo acesso à informação e começam a ficar com medo de instituições financeiras. Então, você vê toda hora falando, banco tal quebrou, banco tal quebrou, banco tal quebrou. Aquelas pessoas mais velhas e etc. começam a ter medo de ter o dinheiro delas ali dentro do banco. Pode efetuar saques, pode ter corrida bancária, então isso não é legal. Então os bancos maiores devem estar preocupados muito com isso. Não porque te amam, não porque tem medo de você perder dinheiro, mas muito mais por conta do desgaste institucional que isso pode virar. Agora, a médio prazo, né, não é o problema de um banco, então. O próprio mercado está preocupado com isso, porque vários bancos usam modelos parecidos. Muitos estão captando via CDB, com a FGC como marketing aí. E vários deles são bancos melhores, que possuem interface legal, né, não tem tantas agências físicas, eram para ser bancos até eficientes, só que não conseguiram. Então o que a gente deve ver nos próximos meses, já vou dizer logo para você, é seu banco favorito, sua instituição financeira, sua fintech, sei que lá, ela deve começar a ter barreiras gigantescas para captar dinheiro. Então o crédito nesses bancos vai se tornar muito mais escasso. Se você tem aí um cartãozão de crédito cheio de limite, pode esperar que esses limites vão ser severamente reduzidos. Eu não tenho dúvida que os bancos digitais vão ter dificuldade agora para oferecer um limite maior. Por quê? Porque eles vão agora ter que arcar, né, com esses problemas ali, deve criar novas barreiras, até porque se não criarmos novas barreiras, a gente pode ter um problema sistêmico. Até o presente momento, não temos problema nenhum. Eu vi muita gente publicando vídeo, etc. Mas a gente precisa entender que o dinheiro do FGC não é infinito, ele é abastecido pelos próprios bancos e o banqueiro não gosta de perder dinheiro. Ele tem aí que pagar todos os clientes que têm até 250 mil, que é boa parte, você viu aqui que metade está dentro desse sistema. Ele vai ter que forçar a venda de bancos problemáticos para outros bancos e organizar o socorro com bancos maiores nos próximos meses. Então, traduzindo para você que não entendeu nada, né? O FGC não protege o sistema inteiro, né? Pode virar um problema aqui, caso as garantias não sejam modificadas, e os bancões, já que eles estão pagando a maior fatura, eles devem querer uma proteção adicional. Então, por exemplo, pode ser que essa garantia de 250 mil fica só para cliente de bancão, e uma garantia menor, de 50 mil, por exemplo, fique para fintechs. Não duvido. Raul, você sabe de alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Só boataria. Mas na Faria Lima já se comenta sobre algum tipo de mudança. A minha leitura prática disso aqui é, não tem nenhum risco sistêmico, os bancões só estão interessados mesmo nessa oportunidade de barrar o crescimento de instituições financeiras pequenas. Elas fizeram merda, o mercado acordou meio tarde, o Banco Central demorou demais, agora o problema ficou maior que deveria. Então, meia dúzia de gente vai ser preso, né? Uma galera vai ficar tudo bem, e os bancões vão voltar a ser considerados grandes referências de segurança aqui. Do meu lado, o que eu posso te dizer, né? Quem sabe fazer análise de risco conseguiu ganhar dinheiro com isso. Eu vou te dizer bem sincero. Eu ganhei dinheiro com o Banco Master. Muita gente ficou falando, ai, mas vocês investiram no Banco Master, mesmo sabendo que poderia quebrar. Meu lindo, seguro pago por banco é feito para ser usado. Não tenho dó alguma do Itaú, do Bradesco, do BTG Pactual, da XP, nenhum tipo de pena. Eles que vão ter que pagar. O tanto de dinheiro que eles ganham com juro a vida inteira. Quando é
nossa vez de quebrar, alguém se preocupa quando você quebra? Pra te lembrar, nossa, agora você vai ter que pagar a conta? Ai, Raul, todos nós vamos pagar a conta do Vorcaro, que agora o Vorcaro vai aumentar a taxa de juros do país. Pessoal, para com isso. O Brasil tem taxa de juros de mais de 400% ao ano, dependendo do banco. Para de brincar comigo. Vai aumentar pra onde? Se eles tivessem a chance de botar isso aí em 100 mil, eles colocavam. Não aguenta, o sistema não aguenta. Se você colocar uma taxa de juros maior do que essa, olha o nosso índice de inadimplência, 70%, eles só não vão receber. Então assim, dó de banqueiro? Não tem. O sistema foi feito para ser utilizado, a FGC foi feito para ser utilizado. Agora, eu recomendo você continuar fazendo isso? Não recomendo. Por quê? Porque a gente sabe que banqueiro não gosta de perder dinheiro. Uma vez, ganhamos. 2 vezes, ganhamos. 3 vezes, ganhamos. Eu nunca vi ninguém ganhar mais de 3 vezes de banqueiro, gente. Nesse país, não. Então, a legislação tá do lado do banqueiro, o deputado tá do lado do banqueiro, o senador tá do lado do banqueiro, o STF, às vezes, tá viajando junto. Então, o que a gente precisa se lembrar é disso, né? Agora, os alunos da UVP ganharam dinheiro com o Banco Master? Ganharam. Ganharam dinheiro com a BRK Financeira? Ganharam. Todo mundo ganhou. Todo mundo sabia que ia quebrar? Todos nós sabíamos que ia quebrar. É crime saber que vai quebrar e investir? Claro que não. Ai, mas é antiético para com o FGC. Ai, gente, nossa, os banqueiros agora são as pessoas mais éticas do nosso país. A gente precisa respeitar o direito do banqueiro de ter o seguro ali. Para com isso. Para com isso. Eu vi gente comentando isso aí na internet, sinceramente, me dá constrangimento isso, cara. Olha, banco faz de tudo para não pagar. Banco compra precatório e paga mais barato e depois vende mais caro. É isso que banco faz. A gente espredou o banco. Ponto. Compramos mais barato e vendemos mais caro pro banco. A gente fez a mesma coisa que os bancos fazem com a gente o ano inteiro. Não tenho dó nenhuma. Mesmo sendo parceiro de instituição financeira. Não tenho grilo nenhum, né? Quando for minha vez, vamos fazer também. Vocês vão fazer comigo. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo, né? Agora, quer aprender a ganhar dinheiro nesse cabaré de cego sem risco? Porque tudo aqui no Brasil tem risco. É uma coisa complicada. Se você quiser aprender a investir segurando na sua mãozinha, te mostrando o caminho, o que eu vou te recomendar? Clica no botão aí, ó. Faça a sua análise de perfil. Preencha esse questionário com atenção. Os alunos da UVP já sabiam, ó, que esse trem ia dar nabo há mais de ano, pode perguntar para todo mundo, a gente já ria, né? Então, você pode preencher o questionário e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Raul, mas você vai ensinar de forma ética? Vou te explicar de forma ética, vou te ensinar qual que é o caminho certo, mas se você quiser seguir por caminhos muitas vezes mais tortuosos, que oferecem mais isso, a gente explica também, porque meu trabalho é te explicar. Cada investidor tem que aprender que risco ele quer tomar e se vale a pena ou não. Se é a mesma coisa que, olha, a taxa de juros estava a 15 ali, começaram a emitir um monte de título, vou comprar. Raul, sabendo que a taxa de juros vai cair depois e que a gente vai vender com marcação a mercado normal, faz parte do jogo. O mercado financeiro não se incomoda com isso. Inclusive, os bancos tentaram comprar o Master sabendo do problema para esperar, para pegar ali o que dava para aproveitar e o que não dava para aproveitar. É normal, ninguém vai ter esse conflito, etc. Ai, o Vorcaro estava gastando o dinheiro dos nossos CDBs. Seu não, já que você não é parte da garantia da FGC. Agora, teve gente que perdeu dinheiro? Teve, isso é triste. Isso eu fico chateado. Por isso que a gente fala lá na UVP desde sempre, pô, respeitar o limite do FGC, passou do limite do FGC, você vai ter debênture, precisa ter uma análise maior. Agora, é normal. Risco é inerente ao mercado financeiro. Nascer os dois de mãozinhas dadas. Se tem mercado financeiro, tem risco. É muito engraçado que ninguém acha que o risco existe até a quebradeira começar. Agora, quando você tem noção do risco, é melhor. E lembrando de uma coisa que é sem risco, a garantia da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, devolva 100% do seu dinheiro. Então agora o Diogo Aguiar falou, Raul, posso usar a UVP apenas como corretora? Se sim, cobra taxa de corretagem? A UVP, ela tem uma plataforma de investimentos dela, em parceria com o BTG Pactual. Dentro de alguns meses, ela vai passar a ter uma plataforma separadinha do banco, né? Ainda com garantia do BTG Pactual, principalmente agora, né? Ninguém ia querer deixar dinheiro na minha mão, por isso que eu preciso confiar no Banco S1. Só que nossa plataforma ela é fechada para alunos. Essa é uma coisa que as pessoas perguntam. Não tem taxa de corretagem, ela tem diversos benefícios de oferecer o dinheiro de volta quando você recebe aluguel de ações, a maior parte da comissão fica com você. Tem N vantagens, né? E por que eu faço ela fechada, então? Primeiro porque as condições que eu negociei lá atrás ainda, quando a gente era Orama, elas foram transferidas para o BTG e esses benefícios eles não foram oferecidos para toda a base dos bancos e etc. A gente tem benefícios específicos aqui que são serviços da UVP. Se eu começasse a oferecer uma plataforma geral, eu teria um monte de clientes, mas aí o meu atendimento que hoje ele é premium, muito bom, porque é só para poucas pessoas, ele viraria um atendimento normal, você ia ficar na fila gigante. Eu não ia conseguir oferecer a mesma qualidade dos títulos, eu não ia conseguir oferecer o mesmo atendimento de ligar, falar com os clientes, oferecer carteira e tal. Então, não faz sentido pra gente. Hoje a gente quer realmente atender só a nossa galera. Ou quem é membro da UVP, que tem um patrimônio maior, ou
os nossos alunos aqui. É uma escolha que a gente fez. É lógico que é uma escolha burra, né? Acho que no futuro talvez a gente mude isso, mas por agora eu não tenho interesse. O Mr. Jonatas, Raul, como fica o rendimento do Alpo 11 com a queda da Selic? Fica ótimo, né, cara? Se a Selic começa a cair, você tem aí o Alpo 11 sofrendo a marcação a mercado. E aí, obviamente, né, ele teve ali, por exemplo, em janeiro, 108% do CDI, em fevereiro, 106% do CDI. Você repara que ele acabou rendendo 100,5% do CDI nesse ano, né? Se você pegar na média aqui. E a tendência é que, se for cortando os juros, isso vai acontecendo cada vez mais. Como agora a gente fez uma captação boa, o Alpo 11 ele vai estourar isso aí, vai ir bem, né? O juro continuar caindo. Mas a curva de juros futura, ela não se moveu ainda. Então, é por isso que não subiu muito, mas vai subir mais. E aí muita gente vai querer estar no Alpo 11, mas não vai estar, né? É isso aí. Beijão pra vocês.